Em uma cidade, toda vez que o apito soava, todos tinham que correr para a igreja, porque este é um sinal de que a escuridão virá para cobrir a cidade. Imediatamente após o apito, o diabo aparece e ameaça a vida das pessoas. Até as baratas têm rostos humanos. Se alguém não entrasse na igreja a tempo, seria brutalmente morto. Esta cidade se chama Silent Hill. Naquela noite, uma garota chamada Sharon sonâmbula e chegou a um penhasco. Enquanto isso, a mãe da menina está procurando freneticamente por sua filha. Bem na hora em que a menina estava prestes a pular no penhasco, felizmente, sua mãe correu para impedi-la. O pai de Sharon, David, também está muito preocupado com a filha, mas Sharon não para de lutar, dizendo constantemente o nome da cidade. Rose ama muito Sharon, mesmo sendo apenas uma criança adotiva. No dia seguinte, ela decide levar sua filha para a cidade de Silent Hill para descobrir porque ela é sonâmbula por lá. Em casa, David fica online e descobre que Silent Hill é uma cidade fantasma. 30 anos atrás, a cidade inteira pegou fogo. David imediatamente ligou para Rose, aconselhando-a a não ir para Silent Hill, mas ela insistiu em ir para lá. Ela descobriu que os desenhos de sua filha eram muito assustadores. No entanto, Sharon disse que essas fotos não foram desenhadas por ela e quando as viu, Sharon entrou em pânico. Um policial que viu essa cena pensou que Rose estava sequestrando crianças. Então a policial seguiu o carro de Rose. Nesse ponto, Rose viu a placa de sinalização para Silent Hill, ela pisou no acelerador e bateu em uma porta de ferro. O rádio do carro de repente interferiu nas ondas, criando um som estridente. Enquanto isso, uma garota apareceu, fazendo com que Rose se assustasse e perdesse o controle. Após o acidente, Rose acorda e se encontra em um local com neve. Além disso, Sharon está desaparecida. Rose imediatamente correu para encontrar sua filha. Acidentalmente, ela se perdeu em uma cidade sem pessoas. Este lugar é Silent Hill. Rose percebeu que o que caiu em seu rosto não era neve, mas cinzas. De repente, vendo uma figura, ela correu atrás dela. Neste momento, a sirene soou, o céu começou a escurecer. Quando Rose acendeu o isqueiro, ela descobriu que o cenário ao redor havia mudado. O ambiente estava muito sombrio. Ela reuniu coragem para continuar lá dentro. A garota que ela viu antes apareceu novamente e Rose a perseguiu. De repente, ela viu uma pessoa acorrentada na cerca. No chão estavam todos os órgãos internos daquela pessoa. No entanto, o que é mais assustador é que essa pessoa ainda está viva. Atrás de Rose, de repente, havia um grupo de demônios com corpos queimados. Vendo essas coisas estranhas, Rose ficou muito assustada e gritou alto. Apavorada, Rose correu para uma sala. De repente, os demônios desapareceram. Até de manhã, Rose acordou, correu imediatamente para a estrada principal para fugir daqui, mas a saída estava bloqueada por um enorme abismo. Neste momento, David está pedindo instruções para Silent Hill para encontrar sua esposa e filha. Em Silent Hill, uma mulher aparece diante de Rose, que diz que apenas The Darkness pode controlar a porta para o mundo exterior. Rose não deu muita atenção às suas palavras, mostrando-lhe uma fotografia da filha para lhe pedir. Porém, a mulher quis arrebatar o colar, pensando que fosse sua filha. Vendo sua expressão louca, Rose saiu correndo. Voltando ao carro, ao rever as fotos, avistou uma escola, especulando que sua filha poderia estar escondida aqui. Quando ela estava procurando por sua filha, uma policial apareceu. A policial dominou Rose porque pensou que Rose era uma sequestradora de crianças. Não importa como Rose explicasse, ela não acreditava. A policial feminina decidiu escoltar Rose até a delegacia, porém, ao entrar em contato com a colega, não obteve resposta. De repente, um demônio sem braços e rosto apareceu mancando, caminhou em direção aos dois e borrifou um líquido preto neles. Enquanto a policial lidava com o demônio, Rose fugiu rapidamente. Baseando-se nas placas de sinalização para obter instruções, ela se dirigiu para a escola. Do lado de fora, David alcançou a ponte que levava à cidade de Silent Hill. Neste momento, a polícia está bloqueando a estrada para a cidade. Depois que David contou tudo, a polícia concordou em levá-lo à cidade por amor humano. Rose entrou na escola, ela encontrou um molho de chaves e uma lanterna. De repente apareceu um grupo de pessoas carregando um pássaro, como se procurassem alguma coisa. A misteriosa garotinha reaparece para atrair Rose para dentro do banheiro. Ela abriu as portas uma a uma para procurar a garota, mas ela não estava em lugar nenhum, apenas um corpo acorrentado por arame farpado. Rose não entendeu o que estava acontecendo. Ao tentar olhar de perto, descobriu que havia uma flecha apontando para a boca do corpo. Rose juntou coragem, aproximou-se lentamente do cadáver e tirou o que havia em sua boca, que era um pedaço de madeira. Quando ela estava prestes a sair, viu um grupo de pessoas. Rose teve que se esconder no banheiro, trancando a porta.
Nessa época, David foi levado à cidade por um homem para encontrar alguém. No entanto, era estranho que a cena na cidade neste momento fosse muito normal. Absolutamente nenhuma cinza caiu. Na escola, estranhos tentavam arrombar a porta para entrar, quando de repente, o pássaro na gaiola começou a pular como se estivesse com medo. Os estranhos partiram imediatamente, as sirenes soaram novamente e a escuridão envolveu a cidade. O espaço circundante mudou imediatamente como se estivesse queimado. O demônio no banheiro se soltou lentamente quando sua mão tocou a parede, vasos sanguíneos apareceram e se espalharam muito rapidamente. Rose imediatamente fugiu. Assim que o demônio abriu a boca, a multidão não conseguiu escapar. Baratas demoníacas se agarraram a eles, fazendo-os gritar de dor. Rose continuou a correr, quando de repente viu uma misteriosa garotinha desenhando. Enquanto ela gritava, infelizmente caiu lá embaixo. Um demônio com cabeça triangular apareceu. Rose não teve tempo de admirá-lo. Ela tentou continuar correndo. Deste lado, David foi para a escola, mas ainda não conseguiu ver Rose. Acontece que ela estava em outra dimensão, o mundo dos demônios. Incapaz de encontrar sua esposa, David teve que sair. Nesse ponto, Rose estava com muito medo e lamentou não ter ouvido David a princípio. No momento da emergência, a policial apareceu, puxou Rose para dentro do quarto e fechou a porta. Então eles usaram barras de ferro para bloquear a porta e Kibill abriu as algemas para Rose. Inesperadamente, o demônio de cabeça triangular enfiou a lâmina pela porta. Ele continuou balançando a lâmina, fazendo com que as duas garotas se esquivassem e gritassem em pânico. Imediatamente depois, as baratas demoníacas entraram pelo buraco, e o demônio de cabeça triangular também abriu a porta. Kibill imediatamente disparou uma arma em sua mão. Inesperadamente o demônio havia saído, e as baratas também foram instantaneamente reduzidas a cinzas. O espaço envolvente voltou ao original. Deste lado, o David não conseguiu encontrar a Rose, teve que entrar no carro para regressar. Com base na inscrição no pedaço de madeira, os dois foram para um hotel. Rose viu a louca que conheceu na rua antes. No entanto, Dahlia está sendo atacada por uma mulher, que diz que Dahlia foi banida por seus habitantes. As duas meninas olharam em volta. A policial viu uma foto na gaveta 111. Então os três foram imediatamente para o quarto 111, mas não conseguiram encontrar aquele quarto. Rose lembrou a pista do desenho. Descobriu-se que o quarto 111 está por trás dessa foto. Ao entrar, Rose viu a garota misteriosa novamente. Ela a perseguiu. Acontece que a garota tem uma aparência muito parecida com Sharon. Rose então perguntou à criança sobre o paradeiro da filha. De repente as mãos da menina pegaram fogo e sumiram. Kibill foi para uma sala e viu um buraco fundo. Ela iluminou a luz e viu inúmeros pássaros voando. A garota entrou em pânico e disse a todos para sair rapidamente porque a escuridão está chegando, os demônios aparecerão. Rose e Kibill correram atrás da garota até uma igreja. As sirenes não paravam de tocar, assustando a todos. Nesse ponto, Dahlia para Kibill, dizendo a ela para não seguir os outros para dentro, porque os habitantes são os demônios. Vendo isso, a garota com raiva jogou pedras em Dahlia. A escuridão também havia chegado, e Rose e Kibill rapidamente correram para a igreja. No entanto, a garota parou de repente. De repente, o demônio de cabeça triangular apareceu atrás dela, agarrou seu pescoço, apesar de seus gritos. Arrancou impiedosamente sua pele e jogou a pele em direção à porta da igreja. Na igreja, uma mulher apareceu para pegar o colar de Rose. O nome dela é Bella, a líder deste culto. Sob sua liderança, todos oraram juntos para dissipar a escuridão. Depois de um tempo, a luz voltou e Rose perguntou a Bella sobre o paradeiro de sua filha. Mas Bella responde que isso só o diabo sabe. Rose corajosamente diz a ela para dizer onde está o diabo. Então Bella os conduziu a um hospital, dizendo que o diabo estava no quarto B151. Rose teve que memorizar o mapa para chegar lá. Em seguida, eles abriram um elevador. Neste momento, Bella devolveu o colar para Rose. Ela acidentalmente viu a foto e viu que a garota da foto era muito parecida com Alessa, a garota amaldiçoada por toda a cidade. Acreditando que Rose é a capanga do demônio, Bella imediatamente deixou as pessoas pegarem Rose, mas Kibill imediatamente os impediu, abrindo caminho para Rose descer para o porão. Logo depois disso, a Kibill também foi controlada por essas pessoas. Depois que o elevador parou, Rose começou a confiar no diagrama que ela memorizou para encontrar o quarto do demônio. De repente um grupo de enfermeiras apareceu para bloquear o caminho de Rose. Vendo esta cena, Rose ficou atordoada. As enfermeiras monstruosas moveram-se lentamente, correram em direção a Rose com rostos assustadores, cada mão segurando uma faca cirúrgica muito afiada. Rose descobriu que quando apagou as luzes, eles ainda estavam de pé, e Rose reuniu coragem para se esquivar das enfermeiras monstruosas. Inesperadamente, eles sentiram o cheiro de Rose e imediatamente cortaram descontroladamente. Eles não tinham olhos, então eles também esfaquearam seus companheiros humanos. Aproveitando o caos, Rose se agachou e gentilmente escapou deles. Então ela acende uma lanterna para distraí-los. Finalmente, ela chegou ao quarto B151. A misteriosa garota apareceu.
A pessoa deitada na cama era Alessa e, ao mesmo tempo, uma enfermeira também apareceu. A garotinha que se autodenomina The Darkness, o Senhor das Trevas. Alessa a convocou a este mundo para se vingar de seus habitantes. A verdade é que há 30 anos, Alessa era uma menina sem pai, só que sua mãe era Dahlia. Ela teve um caso e teve filhos, e Bella e os habitantes da cidade presumiram que Alessa havia contaminado a cidade, acusando-a de ser a personificação da bruxaria. Alessa foi perseguida por seus amigos e teve que correr para o banheiro. Aqui a menina foi abusada sexualmente pelo zelador da escola, o mesmo demônio que Rose conheceu no banheiro. Mais tarde, Bella enganou Dahlia para purificar Alessa, acabando com toda a desgraça que ela havia causado à reputação da cidade. A mãe confiou e deu o bebê para Bella, mas ela levou para o quarto 111 para cremar o bebê. Durante a cerimônia, o incidente aconteceu. O molde de ferro caiu repentinamente, virando a panela de carvão em chamas, causando um incêndio. Todos fugiram. Quando a polícia veio em socorro da menina, era tarde demais. Este policial é quem trouxe David para a cidade de Silent Hill para encontrar Rose. Depois disso, Alessa foi levada ao hospital e tratada no quarto B151. Nessa hora, a menina ficou com muito medo, aos poucos, odiando os moradores daqui. No final, o ódio abriu o caminho para The Darkness vir a este mundo. O Lorde das Trevas levou a filha de Alessa para um orfanato e, coincidentemente, ela foi adotada por Rose. É por isso que ela costuma andar como sonâmbula e caminhar em direção a Silent Hill. A escuridão transformou a cidade de Silent Hill em um mundo próprio, aprisionando todos os seus habitantes e atormentando-os com medo absoluto por demônios medonhos. Naquele ano, esta enfermeira estava curiosa para ver a aparência de Alessa, então seus olhos queimaram. Agora toda a verdade foi revelada. A escuridão quer que Rose a leve para dentro da igreja, porque a igreja é cercada por Deus, então o Lorde das Trevas não pode entrar sozinho. Neste momento, Saron e Kibil foram capturados por Bella. Eles estão se preparando para queimá-los vivos. Em uma situação crítica sem saída, Rose teve que cooperar com The Darkness para resgatar Saron. Sob a liderança frenética de Bella, todas as pessoas ficaram cegas. Todos concordaram em queimar Kibil viva primeiro, depois queimariam Saron. Nesse momento, Rose apareceu. Vendo a policial queimada de preto, ela ficou profundamente triste. Mais tarde, Rose diz a todos que Bella está enganando a todos, usando medo para controlar a todos. Se alguém se levantasse para impedi-la, ela queimaria essa pessoa viva, era ela quem era o diabo. Este fato fez com que as pessoas hesitassem um pouco. Vendo isso, Bella imediatamente enfiou uma faca no corpo de Rose para eliminar as consequências. De repente, a escuridão veio, The Darkness entrou no corpo de Rose. Da faca, gotas de sangue preto escorreram, formando um buraco profundo no meio do chão. Então Alessa apareceu. Ao redor dela havia arame farpado afiado. A ferida de Rose também cicatrizou. Ela imediatamente correu para libertar Saron. As pessoas aqui e Bella imediatamente enfrentaram a punição apropriada. O arame farpado os atacou, esmagando-os brutalmente. Bella gritou, tentando implorar que Alessa a perdoasse, mas o frio arame farpado a perfurou e ela gritou de dor. Rose cobriu os olhos da filha para evitar que ela visse essa cena. Bella foi dividida em duas pelo arame farpado, sangue fresco espalhado por toda parte. A vingança acabou, a luz voltou. Dahlia ainda está viva, pois ela é a mãe de Alessa. Rose então levou a filha até o carro e a levou para casa. No entanto, a paisagem ainda está envolta em cinzas e neblina. Quando ela chegou em casa, Rose ainda não tinha visto David. Acontece que Rose e sua filha ainda estão presas no mundo de Silent Hill.